Rapaz, eu vou aproveitar que eu tô aqui de camiseta vermelha para explicar um negócio que não tá bem entendido. Muita gente não sabe, não entende, cara. Quando você vê um menininho com a capa do Batman, você logo reconhece, ó, o menininho ali tá com a capa do Batman. Ou com a capa do Super-Homem. Ah, aquela ali é a capa do Super-Homem, porque você já viu no desenho animado, você já viu no filme, então a capa do Batman, a capa do Super-Homem, todo mundo conhece, certo? Tem a capa do Batman, a capa do Super-Homem. Agora, uma coisa que você precisa entender antes de eu falar nisso aí que eu quero explicar é o seguinte, cara. Você sabe a diferença entre nação e Estado? Tem muita gente que confunde, que acha que nação e Estado é a mesma coisa, mas não é. A nação é um grupo de pessoas que compartilha do mesmo território, que fala a mesma língua, compartilha da mesma história e da mesma cultura. Isso é uma nação. Só que acontece o seguinte, como é que isso qualifica uma nação? O que qualifica uma nação? Sendo que existem as nações indígenas da Amazônia, existe a nação LGBT, existe uma nação LGBT, pessoas que se comportam, que acreditam, que querem e que encaram o mundo da mesma maneira. São pessoas que dividem o mesmo território nacional, falam a mesma língua, têm as mesmas tradições e mesmos costumes. Mas dentro do nosso país, Brasil, que é uma nação muito grande, existem várias nações diferentes. A nação evangélica, pessoas que acreditam na mesma coisa, que se comportam, que têm as mesmas tradições, a mesma cultura, dividem aquilo. Agora, o que faz com que uma nação se torne um Estado? Como que uma nação é uma nação, mas é nação, tipo, tem a nação rubro-negra. É o torcedor do Flamengo, é nação também. Os caras acham que o Flamengo é bom, é nação, também se enquadra no sentido da nação. Existe a nação rubro-negra, a nação evangélica, a nação LGBT, as nações indígenas e um monte de tipo de nação dentro do Brasil. E por que não existe o Estado LGBT? Ou o Estado evangélico? Porque para você ter um Estado, a nação precisa ter um governo reconhecido por outros países. Aí que é o pulo do gato. Então, quando uma nação tem um governo que administra aquele pedaço de terra para aquele povo que fala a mesma língua, que tem a mesma cultura, que divide a mesma história, esse governo é reconhecido por outros países, aí você tem um Estado. Então você tem o Estado brasileiro e a nação brasileira composta de várias outras nações. Então várias nações compõem a nação brasileira, porém apenas a nação brasileira, composta de todas essas nações diferentes, é que tem o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro tem uma bandeira. A bandeira nacional é a bandeira do Estado brasileiro, que representa os LGBTs, os evangélicos, as nações indígenas e a nação rubro-negro. Todo mundo é representado pela nação brasileira, que tem o governo brasileiro e por isso existe o Estado brasileiro, que é representado pela bandeira. Agora, com todo respeito, na moral e na humilde, meu amigo, isso daqui é a capa do Batman. Isso aqui é a capa do Super-Homem. Agora, isso daqui é a capa do quê? Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é a capa, rapaz. Isso daí não é capa bosta nenhuma, isso daí é a bandeira nacional, é a bandeira do Estado brasileiro, que representa todo mundo que nasceu no Brasil, todo mundo que vive no Brasil. Então isso daí não é capa de corno manso, porque os corno mansos que votaram no Bolsonaro achando que ele ia mudar tudo aquilo que estava lá. O Bolsonaro entrou no governo e continuou com tudo aquilo que estava lá e piorou ainda. O Bolsonaro entrou no governo e fez acordo com o Centrão. E criou até o orçamento secreto para deixar o Centrão governar. Então é o seguinte, quero deixar uma coisa bem clara e bem objetiva, cara. A bandeira nacional não é capa de chifrudo, não é capa de corno manso. Cara, eu não estou xingando ninguém. Eu só estou usando palavras do vocabulário popular para explicar de uma maneira simples e objetiva que a bandeira do Brasil não é capa de chifrudo. E chifrudo também não é xingamento, porque chifrudo faz alusão ao corno manso. E o corno manso é o cara que é enganado e faz de conta que não vê. E faz de conta que não viu o orçamento secreto do Bolsonaro. Faz de conta que não viu a inflação voltar no país. Faz de conta que não viu as cagadas do Bolsonaro. Faz de conta que não viu todas as tragédias que virou o Brasil. Então o corno manso não pode usar a bandeira do Brasil como se fosse capa de chifrudo. E tenho dito, e que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia nós se livre dessas pragas, desses percevejos, nem que seja num saculejo. E agora eu tenho dito, e agora eu fui!